paz, amada igreja. Amém. Adoramos a Deus, o Senhor da igreja. E é com essa alegria, com essa certeza de que o nosso Deus é o único digno de toda adoração, é que nós estamos aqui essa noite, para dar a Ele toda a adoração que a Ele é devida. Que todos que estejam aqui sejam bem-vindos, que todos que estejam aqui sintam o agir do Espírito Santo em suas vidas e que nós possamos nos alegrar mais e mais em estarmos na presença do Senhor, em estarmos buscando o Senhor, obedecendo as orientações que o Senhor tem nos dado, lendo a Bíblia e buscando realmente fazer a vontade do Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Vamos nos colocar de pé e vamos ter uma oração de adoração ao nosso Deus único e verdadeiro. Pai amado, Deus bendito, viemos aqui para te adorar, porque sabemos que Tu és o único digno de toda adoração. Tu és Deus soberano e por isso, Senhor, nós queremos dar a Ti os nossos louvores, a nossa adoração, queremos entregar a Ti as nossas súplicas, as nossas petições, Senhor. Ouça o clamor do Teu povo, que nós possamos dar a Ti a verdadeira adoração, que possa ser do nosso coração, que possa ser em espírito e em verdade, que possamos estar focados, Senhor, em buscarmos ser semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Salvador, para a honra e glória do nome de quem nós oramos, agradecidos e adoramos. Amém. Amém. Nós vamos agora fazer, os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo 8. A dignidade do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Amém. Que nós possamos reconhecer e que nós possamos dar ao nosso Deus toda a honra, porque Ele é digno de toda a honra, glória e poder. Amém? Amém. Agora eu vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé e nós vamos entoar o canto de número 97. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Então vamos entoar agora um louvor ao nosso Deus, que é digno de toda a glória. Só a ti, louvor.
só o nosso Deus, digno de todo, merecedor de toda honra e glória. Amém? Os irmãos podem se assentar, que todos estejam mesmo felizes por estar aqui, que todos sejam bem-vindos, que os nossos irmãos também que estão nos vendo pelas redes sociais também sintam essa alegria, também sintam um prazer de estar adorando ao Deus que é soberano. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós temos muitos motivos de gratidão. Eu vou pedir para que a nossa irmã, diaconisa Marilda, venha à frente e esse momento nós vamos ter alguns momentos, né, de gratidão pelos aniversariantes da semana. Dia 28, a nossa irmã Belinha. No devido tempo, Belinha Marilda vai chamar para você vir à frente, tá bom? E também o casal, nossos amigos Valdete e Carmelino, nossos irmãos amados. Também a Marilda, no devido tempo, irá chamados para que façamos uma oração de gratidão. Bom, vamos fazer assim. Vamos chamar já a Belinha e a Valdete e o Carmelito que venham aqui à frente para nós orarmos por eles. Carmelito com C. Vamos orar? Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai, para agradecer por mais um ano de vida que o Senhor deu a Belinha, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado com ela em todos os momentos, o Senhor tem guardado, Senhor, o Senhor tem cuidado dela, Senhor. Obrigada por mais esse ano que o Senhor concedeu a ela, esse presente que o Senhor deu a ela, Senhor, de vida, de saúde, ó Pai, e que essa data, Senhor, possa se repetir ainda por muitos anos, ó Pai, sempre na Tua presença, sempre com saúde, Jesus. Muito obrigada, Pai. Te agradeço também, Senhor, pela vida da Valdete e do Carmelito, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando esse casal, ó Pai. E que todos, Senhor, todos os dias da vida deles, Senhor, eles possam agradecer, Senhor, por estarem juntos, Senhor. Que eles possam, Senhor, que esse amor que existe entre eles possa ser renovado todos os dias, Senhor. Porque o Senhor tem abençoado a vida deles, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigado pela vida deles, obrigado pela vida da Belinha, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado com todos, Senhor, que o Senhor tem guardado a vida de todos, ó Pai, e nós somos gratos por isso. É em Teu nome, Jesus, que eu oro agradecida. Amém, Senhor. Amém. Vou continuar aqui na frente. No dia 1º de agosto, nós comemoramos o dia do presbítero e da presbítera. E eu estive procurando durante a semana uma poesia, uma mensagem bonita, né, para falar para vocês, mas eu resolvi que eu ia falar o que estava no meu coração. Eu escrevi, né, porque senão eu ia esquecer alguma coisa. E eu queria chamar aqui à frente a Margarete, a Marli, o seu Enoque. O seu João não está, né? O seu João não está, a Darlene também não está, porque ela está doente, mas nós vamos orar por eles também, né? O que eu vou falar para vocês foi assim, do coração, e eu tenho certeza que a igreja vai concordar comigo. Eu tenho certeza disso. Bom, em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos presbítero e presbíteras, vocês são líderes do rebanho
guias da fé e têm sabedoria e amor. Vocês também auxiliam o nosso pastor a levar as pessoas a conhecer a Deus. Seus corações são puros, de alma forte. Vocês fazem a diferença aonde vocês passam. Com palavras de vida, vocês ensinam a seguir os passos de Jesus, a amar e a servir. O exemplo de vocês é inspiração. A liderança é guia. Vocês são pilares na nossa IPI de Cardoso. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que a fé de vocês seja sempre renovada e a esperança seja viva. Que sua liderança seja guiada pela sabedoria dada por Deus, discernimento, e os seus corações estejam sempre cheios de amor e compaixão por todos. Vocês são fontes de inspiração e orientação, e a dedicação de vocês, com certeza, é reconhecida e valorizada. Deus continue abençoando e guiando vocês, que lideram e servem sempre com amor e dedicação. Que vocês sejam sempre abençoados e felizes. Amém. E pode ter certeza que nós amamos vocês. Amém, igreja? Amém. Eu queria pedir para a Magali e a Magda vir aqui entregar um mimo. Um mimo. Agora eu queria pedir para o pastor que orasse pelos nossos presbíteros e as nossas presbíteras. Querido Deus, nesse momento de gratidão, agora nós rendemos-te graças pela vida das nossas irmãs presbíteras e dos nossos irmãos presbíteros. Assim também, ó Deus eterno, te agradecemos por todos os presbíteros e presbíteras da Igreja do Brasil. Te agradecemos especialmente, Pai eterno, por aqueles presbíteros que, no início da nossa denominação, da IPI do Brasil, tiveram a coragem, meu Pai eterno, de acompanhar os pastores que queriam, Deus eterno, desejavam que a igreja brasileira ela tivesse, ó Pai eterno, rumos e caminhos traçados somente pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus eterno, pelo legado que eles nos deixaram, e graças ao Deus eterno, porque com certeza as nossas presbíteras e presbíteros da nossa comunidade aqui de Cardoso têm se espelhado, Deus eterno, nesses homens do passado, no ministério que eles têm exercido nos dias atuais. Continua abençoando, ó Deus eterno, a vida da Margarete, da Marli, da Darlene, a vida do nosso irmão presbítero Enoque, do João Coelho, e também, ó Pai eterno, do nosso irmão presbítero Durval, que, ó Deus eterno, de certa maneira, tem essa ligação ainda com a nossa igreja aqui de Cardoso. Que Tu esteja sustentando as suas vidas, ministérios que Ele exerce, e que Tu esteja, ó Deus eterno, abençoando também as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Para que todos possam cooperar e concorrer, ó Deus eterno, para que os Teus filhos e as Tuas filhas exerçam o ministério, ó Deus eterno, de acordo com o Teu chamado, no nome de Jesus. Amém. E através deles, ó Deus eterno, que a nossa igreja continue sendo muito abençoada, no nome de Jesus. Especialmente, ó Deus, queremos como igreja agora pedir um favor da nossa irmã presbítera Darlene. Tu sabes, ó Pai eterno, ela está enferma, por isso ela não está aqui hoje. Querido Deus, coloca as Tuas mãos poderosas sobre ela, abençoa nosso irmão, liberte, ó Deus eterno, dessa enfermidade, e que logo ela esteja plenamente restabelecida, assim como também o seu esposo, o Sérgio, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.
meu nome, o nome da Marli, da Darlene, do seu Enoque, do seu João. Eu agradeço e peço uma coisa que eu sei que não só eu desejo, mas que minhas irmãs presbíteras e os irmãos presbíteros também desejam, que a igreja ore por nós. Ore pelo pastor também, porque é muito importante. A oração é fundamental para tudo aquilo que a gente deseja, para tudo aquilo que faz parte da vida daqueles que sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Com os corações agradecidos, juntos clamamos a Deus. Agora é o momento que todos podem conversar com Deus. Sentados, de pé ou ajoelhados, não importa como, mas abra o teu coração, fale com Deus. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar a Deus em oração, confessando nossos pecados, intercedendo pelos enfermos, por nossa igreja local, pela igreja do Brasil, por nossas famílias, por nossa nação. Que nós possamos fazer essa oração alguns minutos e colocar realmente isso na presença do nosso Deus. Agradecemos pela igreja do Brasil, agradecemos por nossas famílias, agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, que possamos buscar andar em santidade, que possamos buscar ser semelhantes a Jesus Cristo, que possamos te alegrar, que possamos te fazer sorrir para a honra e glória do teu nome, Senhor. Cuida de nossas vidas, transforma nossos corações e que nós possamos, Senhor, ser testemunhas do grande amor que tu tens para cada um. Em nome de Jesus oramos.
família de Deus, sentamos à mesa com o Mestre, agora nós vamos entoar louvores ao nosso Deus, ao Deus que é único, digno de honra, glória e louvores. Eu vou pedir para que o ministério de louvor esteja à frente, vou pedir para que os irmãos se levantem, para que nós possamos estar entoando os louvores com alegria, de coração, porque é para o Senhor. Amém? Amém. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Amém? Então agora nós vamos estar entoando ao único que é digno de receber. Que nós possamos ter essa certeza de que nós estamos entregando com certeza ao nosso louvor a quem realmente merece. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível. Venha o Senhor minha vida oferecer, que nós possamos realmente fazer isso. E enquanto nós entoarmos esse canto, nós vamos oferecer também os dízimos, as ofertas à casa do Senhor. Os irmãos então que estiverem preparados podem entregar enquanto nós entoamos esse canto. Venha o Senhor minha vida oferecer. Amém? Amém. Como oferta de
Os irmãos podem se assentar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Agora nós vamos ter uma oração por iluminação pela vida do nosso pastor Toninho, que nos dará a mensagem. E nós sabemos que essa mensagem o Senhor já preparou a companhia do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou pedir para que meu pai nos dirija a Deus nessa oração de iluminação pela vida do pastor Toninho. E agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez unidos em Teu nome para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Jesus, obrigado. Que o Senhor esteja abençoando o portador dessa palavra. Amém. Que ele possa ser o semeador e que essa semente caia em nossos corações e que produza frutos para a vida eterna. Amém. E agradecemos por todos que aqui estão esta noite. Queremos pedir uma bênção especial para os enfermos, principalmente os enfermos espirituais, que esteja curando cada um, para que eles possam sentir o desejo de te servir em espírito e verdade. Amém. Te agradecemos por tudo e, acima de tudo, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e dizer que estamos alegres em estar na Tua casa, juntamente com os irmãos, para bendizer o Teu santo nome. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e que nós possamos cada vez mais crescer na nossa vida espiritual. Amém. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares após o culto, que nós durante a semana possamos estar firmes na Tua promessa, sabendo que o melhor está por vir. Te agradecemos tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, portanto, Senhor, a palavra, o que vamos ouvir, e que nós possamos ser diferentes de como entramos aqui. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor. Amém. Senhor.
paz, irmãs e irmãos. Amém. Eu desejo que nesses 10 dias aí vocês estiveram bem, tiveram usando de saúde, participaram dos trabalhos da igreja e por aquilo que a gente pôde acompanhar, graças a Deus, Deus está abençoando. Amém? Amém. E hoje vocês estão aqui, nós estamos celebrando hoje a nossa comemoração local pelos 122 anos da IP do Brasil. Tivemos sábado, não ontem, sábado retrasado, não é? O culto do presbitério na IPI de Fernandópolis, que foi um culto abençoado, participação de todas as igrejas do presbitério. E eu tenho a certeza que quem participou saiu de lá edificado com tudo aquilo que aconteceu, não é, naquela celebração. E hoje, então, é o dia da nossa celebração. Estamos comemorando 122 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a história da nossa igreja é uma história construída por mãos que se ajoelharam e corações que adoraram e pés que caminharam na direção certa, com certeza, desde o início da nossa denominação. Mas isso é mais do que comemorar o passado. Isso, com certeza, no dia de hoje é um convite para que renovemos o nosso compromisso com o futuro. E a Bíblia, através dos sábios, Salomão, nos oferece hoje uma direção segura, caminhos retos e passos seguros. Diante de um mundo tão cheio de atalhos fáceis e de tantos desvios, não é? Nós somos chamados, portanto, à retidão. E nessa data histórica, queremos olhar exatamente para aquilo que se constitui alguns dos pilares que tem sustentado a IPI no Brasil, tem sustentado também a nossa igreja, a nossa comunidade aqui de Cardoso, e tem sustentado com toda certeza todas as igrejas cristãs. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, vou fazer leitura de 2 versículos, o verso 26 e o verso 27. Provérbios 4, 26 e 27. Amém? Amém. Vamos então à leitura. Diz o sábio: faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos agora ler juntos esses 2 versículos, vamos lá? Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós encontramos aí nesses 2 versículos, não é? Esse texto que é atribuído a Salomão, a primeira coisa é planejar, não é? Planejar a caminhada. Sabe, diz: faça plana a vereda dos seus pés. E olhando diante dessa palavra para a IPI do Brasil e também para nós como igreja aqui de Cardoso, nós somos uma igreja que não chegou até aqui por acaso, não é? Chegamos aqui, a IPI do Brasil tem essa história de 122 anos, não é porque algum dia alguém simplesmente teve a vontade, o desejo e quis romper, não é, com a igreja
norte-americana, como conta a nossa história. Não foi somente por isso, mas foi pela graça de Deus e também pelas escolhas sábias que os nossos líderes do passado fizeram. Assim como os 7 pastores e 15 presbíteros, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, fizeram planos e enfrentaram desafios após a reunião do Sínodo no dia 31 de julho de 1903, nós também somos chamados a continuar essa jornada com discernimento espiritual, aplanando nossos caminhos e dando passos seguros. Pela graça de Deus e com escolhas sábias, devemos planejar, preparar, organizar o caminho por onde nós desejamos andar, ou seja, fazer escolhas, promover ações que nos levem a tirar os obstáculos, alinhar os nossos pensamentos e caminhar com o propósito de alcançar muitas vidas com a mensagem desafiadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós, como igreja, precisamos continuar fazendo as nossas veredas planas. Precisamos endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, diante daquilo que Deus tem nos desafiado a fazer, diante da missão que Deus tem colocado sobre os nossos ombros, a responsabilidade de continuar a levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que precisam de salvação. Que a grande missão da igreja é exatamente essa. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente de Cardoso, ela não existe só para nos garantir um lugar no céu, para nos garantir a vida eterna. Ela existe exatamente para que nós saiamos e nós façamos também com que outras pessoas tenham o privilégio, tenham a alegria de conhecer esse Deus, de conhecer esse Cristo que nos salva e que nos liberta e que nos dá a vida eterna. Amém. Por isso, as nossas veredas precisam ser planas, porque retidão, precisamos ter retidão em cada passo que nós vamos dar e que nós damos, assim como a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para que todos os seus caminhos sejam retos. E essa frase, para que todos os caminhos sejam retos, nos revela o resultado dessa preparação, uma vida direcionada, sem desvios ou tropeços morais, espirituais ou emocionais. Cada atitude da igreja, cultos, ações, discipulado, deve refletir, portanto, a integridade e obediência à palavra de Deus e ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o caminho ele é reto, mesmo que os tempos sejam difíceis, o Senhor ele endireita as nossas veredas, como diz também o sábio no capítulo 3, versículo 6. Lembre-se de Deus, tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A retidão, minhas irmãs e meus irmãos, traz segurança para pregar, segurança para ensinar e segurança também para servir. Por isso, nós precisamos endireitar as nossas veredas para que todos os nossos caminhos sejam retos. E para ilustrar essa questão aqui de nós precisamos, não é, ter os nossos passos endireitados e para que os nossos caminhos sejam retos, basta imaginarmos uma linha de trem, não é? Um trem nos seus trilhos. Os trilhos têm que estar perfeitamente alinhados.
Porque se os trilhos de uma linha férrea não estiverem alinhados, o que vai acontecer? O trem ele vai descarrilar. Vai acontecer um acidente e, consequentemente, o trem não poderá seguir o seu caminho, o seu trajeto. E nós, como igreja, nós precisamos também estar alinhados com a palavra de Deus para que a missão de Deus continue sem acidente de percurso e não precisemos interromper a nossa jornada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Firmeza contra os desvios. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. E esta é uma frase que muitos gostam de citar, não é? Essa frase, inclusive na pregação do culto do sábado passado, ela estava colocada ali naquele texto de Josué capítulo 1, né, quando Deus fala para Josué que Moisés estava morto, que ele deveria a partir dali assumir a liderança do povo. E Deus também diz a Samuel: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Na verdade, irmãs e irmãos, essa palavra, esta frase, ela tem a sua origem no capítulo 5 de Deuteronômio, quando Deus determina Moisés para que apresente os 10 mandamentos ao povo. E quando, depois de Moisés apresentar os 10 mandamentos ao povo, ele diz: tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Versos 32 e 33 de Deuteronômio capítulo 5. E o Evangelho de Jesus Cristo, quero voltar a lembrar, foi quando Moisés apresentou a lei, os 10 mandamentos ao povo, não é? E o Evangelho do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, queiramos ou não, ele é o extrato dos 10 mandamentos. O Evangelho do Senhor Jesus é o extrato dos 10 mandamentos. Tanto que Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Aí, os 10 mandamentos dados por Jesus Cristo. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Na era da graça, meus irmãos e minhas irmãs, nesta era que nós estamos vivendo, após a vinda, o nascimento, após o ministério, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a sua assunção aos céus, nesta era da graça, significa manter-se firme no caminho dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem se desviar por influências externas, tentações ou extremismos. E a igreja precisa saber disso, precisa ter consciência disso. É um apelo à moderação, ao equilíbrio, à constância. A palavra de Moisés, usada pelo sábio Salomão, dizendo: não se deixe levar por modas, ou não se incline nem para a direita nem para a esquerda, significa que nós não podemos nos deixar levar por modas, ideologias ou impulsos que nos afastem da verdade do Evangelho de Jesus. A história da igreja, ela tem resistido a modismo, a pressões, a ideologias contrárias ao Evangelho. Mas se a igreja, que somos nós, queremos amar a Deus de todas as forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como nós amamos a nós mesmos,
cumprindo assim toda a lei, nós precisamos também resistir, não somente aos modismos, às pressões, às ideologias contrárias ao Evangelho, mas nós precisamos também resistir a todo tipo de preconceito, de intolerância, de legalismo e deixar de enquadrar, punir o irmão que vacila, o irmão que erra, com a lei mosaica e olhar para ele com os olhos da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos estar firmes, focados em Cristo e no seu Evangelho. Firme em Cristo significa dizer não ao que parece fácil, tradicional e às vezes até legal. Pois o que parece fácil, tradicional e legal pode ser perigoso e contrariar as riquezas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos resistir. Os irmãos se lembram, não é? Quando Daniel ele foi preso e o rei determinou que ele comesse das iguarias do rei para que tivesse boa saúde. E Daniel ele não se curvou diante da determinação do rei e dos manjares da Babilônia. Ele permaneceu firme e Deus o honrou. E assim também a igreja IPI do Brasil e nós como igreja IPI do Brasil. E por último, meus irmãos e minhas irmãs, depois de endireitar as nossas veredas e manter os nossos pés firmes, os nossos passos firmes na retidão, precisamos também rejeitar o mal. Afaste os seus pés do mal. E uma igreja que quer caminhar por caminhos retos e ter passos seguros, ela precisa também afastar os seus pés do mal, procurar viver em santidade. Nós somos essa igreja. Quando o sábio Salomão, ele diz, afaste os seus pés do mal, ele está dizendo que é preciso vigilância ativa. Não basta evitar o erro por acaso, não basta. É preciso escolher conscientemente se afastar de tudo que possa corromper o caráter e prejudicar a caminhada segura rumo a uma vida de santidade. Então é necessário não somente evitar o erro, mas é preciso também, não é, escolher afastar de tudo aquilo que pode prejudicar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada. E santidade, meus irmãos e minhas irmãs, a santidade prática é saber onde não pisar. Onde não pisar. Isso não é igreja que vai dizer para você, isso é você que tem que consultar a Deus, procurar no Evangelho de Jesus Cristo, estudar a palavra de Deus e você, através do Espírito Santo, vai saber onde você não deve pisar. Qual caminho que você deve trilhar. O mal, ele não é apenas algo explícito, como muitas vezes nós imaginamos. O mal é também o que nos tira o foco. O que pode nos tirar o foco. E o que tem muitas vezes tirado o foco da igreja e tem tirado o foco da igreja presbiteriana independente no Brasil. Fofoca, egoísmo e indiferença espiritual. Vocês podem estranhar, não é, pastor, mas o senhor está dizendo que isso tem atrapalhado a caminhada da IPI do Brasil. Fofoca, mas a igreja IPI do Brasil não é uma igreja fofoqueira. Não, ela não é uma igreja fofoqueira. Mas quando, meus irmãos e minhas irmãs, algum assunto, né, nós terminou hoje a Assembleia Geral, né? E a Assembleia Geral, com certeza, ela tomou algumas decisões, e decisões que às vezes podem não nos agradar, como igreja local, não é? Mas a Assembleia Geral é o nosso conselho maior e nós temos que obedecer. E às vezes, por não gostarmos, por não nos agradar, de repente nós começamos a fazer os comentários de corredores, os comentários de encosta de grades, não é? De muros de vizinhança.
começamos a fazer os comentários pejorativos, não é? E manchando a honra e a integridade da igreja. Isso nós não podemos fazer, não é? E muitas vezes nós também somos egoístas. Somos egoístas. E às vezes também somos indiferentes. Temos indiferença espiritual. Agimos indiferentemente, não é? Para com uma necessidade espiritual que muitas vezes nós temos. Então, uma igreja saudável é aquela que decide se manter longe do mal, ativa e fiel aos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afasta os seus pés do mal. É um alerta contra os extremos da vida. Tanto os excessos da religiosidade, quanto os da permissividade podem ser armadilha para nós e para a nossa missão. O caminho reto é aquele guiado pela sabedoria divina, onde há paz, onde há propósito, onde há harmonia e onde há proteção. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não basta ser uma igreja de 122 anos. Nós precisamos ser uma igreja santa, viva, relevante e limpa diante de Deus. E que assim seja a IPI do Brasil. Por isso, meus irmãos e irmãs, diante dessa palavra, façamos uma avaliação. Olhemos para nós. Estamos caminhando com um propósito? Estamos construindo um legado espiritual saudável? E diante dessa avaliação, da resposta que nós vamos dar a nós mesmos, vamos renovar o nosso compromisso com Deus e com a igreja. Que os próximos anos sejam marcados por passos firmes na direção de Deus. Por isso, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos aqui da IPI de Cardoso, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, examine seus passos diários, seus passos no trabalho, lá no seio da sua família, na igreja. Será que seus passos estão alinhados com Provérbios 4, 26 e 27? Será que seus passos estão alinhados com os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus? Ore por sabedoria para não se desviar, para que você tenha coragem de rejeitar o mal, para que você tenha paixão por caminhar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 122 anos não são apenas número, são testemunhas vivas de que Deus é fiel, e a igreja, que somos nós, também pode ser. Que possamos celebrar com gratidão, mas também com reverência, pedindo ao Senhor que continue dando a todos nós caminhos retos e passos seguros. Que a IPI do Brasil, que a nossa amada IPI de Cardoso, continue sendo um farol de esperança, uma trilha de retidão e uma caminhada santa rumo ao novo céu, a nova terra, rumo à eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido as nossas irmãs presbíteras para que venham à frente. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos fazer uma oração que será projetada e todos leremos juntos essa oração. Vamos ler ela pausadamente, prestando atenção no sentido de cada palavra. Amém? Amém. Firmes no caminho que é Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, hoje levantamos nossas vozes, não apenas em festa, mas em gratidão. Acende
22 anos, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasceu como um farol, como um altar, como um lugar onde teus caminhos foram ensinados e seguidos. Obrigado pela coragem dos primeiros pastores, dos primeiros presbíteros e dos primeiros irmãos que caminharam firmes, mesmo em tempos difíceis. Obrigado pelas lágrimas, pelos louvores, pelas mãos que construíram nossa história e pelos corações que creram no poder de Deus e acreditaram na força da Igrejinha dos Milagres. Mas, acima de tudo, obrigado por Cristo, o caminho reto, a verdade que não muda e a vida que nos sustenta. Que cada passo futuro da IPI do Brasil seja marcado por fidelidade, santidade e coragem para seguir teu Filho. Livra-nos dos desvios, guia-nos na retidão e fortalece-nos na missão. E que a IPI de Cardoso, como IPI do Brasil, continue sendo tua morada, tua oficina, teu farol. Que o mundo veja em nós os traços de Jesus, em tudo que somos e fazemos. Em nome do Senhor Jesus, com reverência e alegria, oramos. Amém. Amém. Agora nós vamos entoar o canto Alto Preço. Nós sabemos como foi alto preço que Jesus pagou por nós naquela cruz. Que nós possamos entoar, nos preparando assim para participarmos desse momento tão importante na vida das nossas vidas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo
22 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e refletirmos sobre os caminhos retos e passos seguros, somos agora chamados à mesa do Senhor, não por mérito nosso, mas pela graça daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a vereda perfeita. Ao participarmos da ceia, declaramos que nossos pés seguirão por Ele, que rejeitamos o mal e que queremos viver em comunhão com o Senhor e com a sua Igreja. Amém. Amém. Leitura bíblica de preparação, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, hoje nos reunimos à mesa do Teu Filho Jesus, com corações agradecidos pela história que construístes em nossa igreja e pela comunhão que dá vida à nossa unidade da igreja, corpo de Cristo. Perdoa nossos pecados, renova nossa fé e firma nossos passos. Que essa ceia seja um marco espiritual em nossas vidas, que decidamos caminhar contigo com mais santidade, mais propósito e mais amor. Recebe nossa adoração e abençoa a nossa comunhão. Em nome do Senhor Jesus, oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor,
por Jesus Cristo, que teve a coragem, que teve a fidelidade de cumprir, ó Deus eterno, todos os teus propósitos, e entregou-se, ó Deus eterno, morte de cruz, para que nós fôssemos, ó Deus, resgatados, fôssemos perdoados dos nossos pecados. E é por isso, ó Pai eterno, nós te rendemos graças pelo pão que partimos hoje, que expressa, ó Pai eterno, o corpo de Jesus Cristo partido em nosso benefício, para abençoar as nossas vidas e nos trazer de volta à Tua presença. Pai querido, abençoa esse momento, abençoa as nossas vidas, e que a presença de Cristo seja real conosco agora, nesse momento de celebração, em nome do Senhor Jesus. Este cálice é o cálice na nova aliança do meu sangue. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. Eterno Deus, repetindo as palavras do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai eterno, consagrar não somente o cálice desse momento, que vamos beber dele, mas consagrar também as nossas vidas, para que, querido Deus, as palavras de Cristo tenham significado profundo no nosso coração, na nossa vida, e nós, ó Deus eterno, nos sintamos purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro derramado sobre a cruz, e que nós possamos, ó Pai eterno, ter a nossa vida, a nossa caminhada em retidão na Tua presença, à espera da volta de Jesus, para que possamos, ó Deus eterno, usar da vida eterna na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse cálice. A Tua bênção, Deus eterno, para o cálice que estaremos partilhando neste momento. E que, Deus, bebendo dele, nós possamos receber, ó Deus eterno, a bênção para as nossas vidas e os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós lembramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E eu quero convidar as nossas irmãs presbíteras aqui. E também nosso irmão presbítero Enoque, por favor. E vou convidar a nossa irmã diaconisa Magda, presbítero João, que está aqui hoje. Os irmãos e as irmãs então estarão entrando aqui pelo corredor. Tá? Os irmãos dessa fileira de banco vão pegar aqui com o seu Enoque e a Magda, e os daqui com a Margarete e com a Marli sairão pelos corredores laterais. Podem vir.
Irmãs e irmãos, comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Pai querido, obrigado pela comunhão da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Queremos agradecer a presença de vocês, a presença também aos Eli que estão nos visitando mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Continue dando saúde para você. E agradecemos aqueles também que porventura nos acompanharam aí pelo Facebook e vão também acompanhar durante a semana aí pelo YouTube. Que Deus esteja edificando a vida de todos vocês. Essa semana seguiremos com os nossos trabalhos normais. Na quinta-feira nós teremos o culto aqui no templo às 19h30. No domingo nós teremos a escola do Natal normal. Às 9 da manhã, vamos continuar estudando o livro de Mateus, agora o Evangelho de Mateus. Agora, domingo que vem, será o capítulo 8, vamos começar o capítulo 8 no domingo que vem. E eu convido vocês que não têm vindo, para que venham ver como é que tem sido o nosso estudo aqui, tá? Participar, conversar, discutir, quando eu falo discutir, é uma boa discussão, tá? Trocar ideias sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? Porque tem sido bastante edificante, com toda certeza. Então venha experimentar também esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, de crescimento espiritual, de crescimento da palavra. Domingo às 9 da manhã, Evangelho de Mateus capítulo 8. E à noite nós teremos o nosso culto. Domingo que vem será o domingo, o dia dos pais, né? O dia dos pais, com certeza nós teremos aqui também homenagens aos pais. E queremos convidar especialmente aos pais para que venham no domingo que vem no culto, para que nós possamos agradecer a Deus, para que os pais sejam homenageados, sejam abraçados por todos nós, pela nossa comunidade, ok? Dados então esses recados, nós queremos convidar, eu convido as irmãs e as irmãs a se colocarem de pé. Nós vamos entoar o hino oficial do IPEI do Brasil, Perdão Real. Depois seremos despedidos com a oração final e a bênção. Perdão real por
obrigado por todas as participações, obrigado, querido Deus, pela presença dos irmãos e das irmãs que estão aqui no templo, aqueles que estão assistindo, ó Deus, pelas redes sociais. Santo Deus, nós temos a alegria de declarar-te que nós o adoramos e nós, ó Deus eterno, reverenciamos por tudo aquilo que tu tens feito na história da nossa IPI e também nas nossas vidas. Agora, Pai querido, vamos deixar o templo e voltar para os nossos lares, esperando, ó Deus eterno, uma semana abençoada de trabalho. Que tu estejas conduzindo os nossos passos, endireitando, ó Pai eterno, os nossos caminhos e permitindo que nós, ó Deus, nos desviemos do mal, para que possamos, ó Deus, caminhar com integridade, com santidade, fiéis ao Evangelho, aos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, dá-nos, ó Deus eterno, a tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso